Olá, eu sou Daiane Zanelato e você está no Espaço Unisanta. Veja um pouco do que preparamos para hoje. Você vai ver aqui tudo o que rolou na Semana Siciliana de Comunicação. Suspense em letras. No Entre Aspas, Maiara Sampaio traz informações sobre os livros de um premiado escritor americano. Veja como foi a abertura da Semana Siciliana, que reuniu alunos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Na plateia, alguns alunos se destacavam. Os estudantes da Agência Universitária de Publicidade e Propaganda da Unisanta fizeram camisetas divertidas para participarem da Semana de Comunicação. Cores fortes e personagens da área, como Silvio Santos, Chacrinha e Marcelo Tassi. Que a gente traz uma realidade tanto do pessoal de Santos, ou seja, um mercado local, e a gente também traz uma realidade de grandes capitais. Eu acho que é uma mistura muito grande, eu acho que vai servir muito para o nosso aluno. O aluno Unisanta, eu acho que ele se destaca, né, porque nós temos, inclusive, palestrantes santistas e que se formaram na Unisanta. O palestrante da noite, Marcelo Nogueira, é um dos redatores da UMAP BBDO, uma das agências publicitárias mais reconhecidas no mercado. O redator ministrou a palestra com o tema Palestra para mim mesmo. É palestra para mim mesmo porque quando eu comecei em propaganda, eu tinha muito pouca informação a respeito do mercado. E eu assistia muitas palestras. E muitas delas não traziam tudo que eu gostaria. Eu tinha algumas dúvidas, tinha coisas que eu queria perguntar para os palestrantes e acabava não perguntando. Então eu montei mais ou menos a palestra que eu gostaria de ver quando eu era estudante. Na palestra, Marcelo mostrou seus principais trabalhos. Um deles foi o comercial do Sustagem Kids, que repercutiu no Brasil inteiro. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tá em casa. Ah, mas eu não sei, vai. Eu já falei. Por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis. Na hora das perguntas surgiram as mais inusitadas e o profissional respondeu todas com muita atenção. Eu tive uma vantagem nessa palestra que eu pude perguntar algo para o palestrante que tem a ver com o meu TCC. É muito interessante os alunos terem contato com profissionais do mercado, com outras experiências, acho que enriquece bastante, acho que é muito legal. Atualmente, quase todos os jornais e revistas já estão na internet e o grande desafio dos jornalistas é justamente reaprender a escrever e ingressar nesse universo. Os alunos de jornalismo da Unisanta tiveram a oportunidade de conhecer melhor os desafios do jornalismo digital, tema da abertura da Semana Siciliana. 3 profissionais de diferentes gerações e segmentos jornalísticos apresentaram suas ideias e trabalhos para os estudantes. Tatiana de Mello é editora do Caderno Link do jornal Estado de São Paulo. Formada há pouco mais de 5 anos, a jovem se especializou em cultura digital. É uma grande revolução que a gente não sabe direito o fim que isso vai dar. Assim. Acho que a primeira coisa é que as mídias sociais, a tecnologia de maneira geral, ela torna as relações muito mais horizontais. Assim. Não existe mais a relação de poder que a gente estava acostumado entre o chefe, o funcionário, o jornalzão, o jornalzinho. Não, acho que todo mundo hoje em dia tem voz para falar alguma coisa. Acho que as coisas estão muito mais horizontais e democráticas. Lia Rangel é coordenadora da Casa da Cultura Digital, uma ONG que surgiu na década de 60 com o movimento da contracultura. Eram jovens que lutavam para mudar os valores da sociedade. Atualmente, esse trabalho é feito todo pela internet. O grupo ministra palestras pelo Estado para divulgar a cultura digital. É a oportunidade da gente estar aqui falando, né, sobre as possibilidades que o jornalismo nos oferece agora com essas questões todas do digital. É muito bacana. E para falar do novo cenário que os futuros jornalistas vão atuar, o editor da revista Fórum, Renato Rovai, comparou esse momento digital com as antigas enciclopédias, mas com a diferença de velocidade de informação incalculáveis. A gente tem um novo cenário para o estudante, mas um novo cenário também para os cidadãos, ou seja, para as pessoas que se relacionam com a comunicação de diferentes formas, produzindo comunicação ou recebendo e produzindo ao mesmo tempo, que é o que mais ou menos está acontecendo isso. Hoje as pessoas deixaram de ser receptoras de informação, passaram também a ser
produtoras. Bastante novidade, como jornalismo digital, algumas coisas sobre jornalismo esportivo, tentar ter a última oportunidade para ter algum conhecimento extra além da aula. Eu estou no primeiro ano, né? Então tudo novo, é tudo bem novo. A gente vem para ganhar aprendizado, são pessoas conhecidas na área, tudo. Então é legal para a gente vir conhecer e poder tirar várias dúvidas que a gente tem. Agora confira a segunda parte da entrevista que fizemos com o ex-atleta e comentarista Neto. Eu sou grato ao Corinthians de uma maneira muito assim tranquila. Eu acho que se não tivesse existido o Corinthians na minha vida, dificilmente eu teria as oportunidades que eu tive como atleta e como jogador de futebol. Todas as coisas que eu consegui, falar a verdade, em termos de televisão, de mídia, se deve muito ao Corinthians. É lógico que eu tenho o meu talento, o meu trabalho, mas o Corinthians ele é muito importante. O amor que eu tenho pelo Corinthians é o mesmo amor que o cara tem pelo Santos, o torcedor do Palmeiras tem. Cada um tem o seu amor, não dá para dimensionar o amor, né? Porque depois que eu parei de jogar futebol, eu me tornei comentarista, trabalho na TV Bandeirantes, tenho um contrato até 2016, tenho um contrato na Rádio Bandeirantes até 2015, eu tenho um contrato no UOL, que é um baita de um blog, até 2015, escrevo no Jornal Marca, que é um jornal espanhol, até 2015, 16. Entendeu? Então, o Corinthians me traz todas essas coisas também, né? E por ter se tornado ídolo do Corinthians e ter continuado trabalhando nesse segmento de televisão, em todos os aspectos, né? O Corinthians ele é muito importante nessa situação. Treinador é diferente de técnico. As pessoas não entendem muito isso. Técnico é o Parreira, sabe? Técnico é o Joel Santana. Eles são técnicos, eles vão lá, eles sabem, eles estudaram, viram lá, sabem as regras, vai lá no campo. Treinador é o Muricy. Treinador é o Luxemburgo. Treinador é diferente, treinador é quem ensina. Treinador, que treina, né? É bem diferente de técnico, né? Treinador é aquele que sabe, você percebe quando um time é treinado, quando você sabe quando tem a ultrapassagem dos laterais, quando tem a triangulação dos zagueiros, quando tem o posicionamento do volante, quando o segundo volante sabe marcar o meia que está chegando, quando um cara não precisa chegar na linha de fundo, ele sabe fazer o arco. O arco, para quem não sabe, é que faz o cruzamento, né? Então, eu percebo isso nos jogos desses caras que são treinadores. Eu sei o posicionamento tático deles. Muitas vezes eu sei quem eles vão substituir, porque eu conheço nessa função de treinador, entendeu? Essa é a grande diferença. Eu acho que hoje a gente tem muito poucos treinadores no país e no mundo, como a gente tem muito poucos talentos no mundo hoje. Para mim, o Muricy e o Luxemburgo são os melhores treinadores desse tempo todo. O Tite, que eu considerava um técnico, e hoje, há uns 2, 3 anos, ele virou um treinador, principalmente taticamente, ele aprendeu muito. E hoje o Tite, nesses últimos 2 anos, ele está à frente do Luxemburgo e está à frente do Muricy, pelo aquilo que ele fez e que ele implementou na parte tática do Corinthians, e pelos resultados que ele teve. Ganhar uma Libertadores invicto, ganhar um Campeonato Brasileiro, e fazer tudo que ele fez, e ainda, e se Deus quiser, né, ganhar um Mundial. O Tite é esse tipo de treinador. Então, são esses 3 treinadores que eu gosto do futebol brasileiro. Então, eu vou fazer uma seleção para disputar a Copa do Mundo, certo? Eu colocaria o Rogério Ceni como goleiro. Por quê? Porque o Brasil não tem um goleiro e não tem um jogador experiente. De lateral direito, falar a verdade, eu colocaria o Daniel Alves, que eu acho que ele é um bom lateral. De zagueiro, eu colocaria o Thiago Silva. De quarto zagueiro, eu colocaria o Dedé também. E de lateral esquerdo, o Marcelo como titular. Primeiro volante, eu colocaria o Arouca. Segundo homem de meio campo, colocaria o Paulo Henrique Ganso, né? Terceiro homem do meio campo, eu colocaria o Kaká, pela experiência dele, pelo futebol que ele tem. Eu acho que seria importantíssimo esses jogadores. Colocaria o Neymar pelo lado direito e flutuando ali de uma maneira inteligente. Luiz Fabiano, né, fazendo a função de centroavante, e o Oscar fazendo um meio-campista como um quarto homem do meio-campo.
e colocaria o Luxemburgo de treinador da seleção brasileira. Você gosta de histórias de suspense com uma narrativa cheia de mistérios? Então conheça um pouco da bibliografia de Harlan Coben, um escritor norte-americano que vem se destacando nesse gênero literário. Não sou desses que acreditam que os olhos são a janela da alma. Já conheci uma quantidade mais que suficiente de psicopatas para saber que não se pode acreditar em uma balela dessas. Harlan Coben nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1962. Formado em ciências políticas, chegou a trabalhar no setor de turismo, mas foi antes, no último ano da faculdade, que decidiu investir na carreira de escritor. Depois da publicação de alguns livros de menor sucesso, Coben iniciou uma série protagonizada por um jogador de basquete aposentado, Myron Bolitar, que é um agente esportivo com jeito de detetive. A primeira obra foi Quebra de Confiança, lançada em 1995. No Brasil, os livros publicados da série são Jogada Mortal, Quando Ela Se Foi e Alta Tensão, sempre retratando as aventuras do personagem mais conhecido de Harlan Coben. Mas não era tão simples assim. A mais horrenda verdade podia ser devastadora. Podia virar o mundo de cabeça para baixo, podia até matar. Outro destaque na carreira do escritor é Cilada, thriller que mostra uma trama onde nada é o que parece ser, contada em um ritmo acelerado e com reviravoltas. A bibliografia de Harlan Coben inclui também os livros Não Conte a Ninguém, Confie em Mim, Apenas um Olhar e Desaparecido para Sempre. O estilo do autor é marcado por uma narrativa dinâmica e com um humor irônico, o que atrai ainda mais o leitor que gosta de histórias com elementos de suspense. Harlan Coben foi o primeiro escritor a conquistar prêmios prestigiados da literatura policial nos Estados Unidos. Os livros do autor já foram traduzidos para mais de 30 idiomas, com 47 milhões de exemplares vendidos no mundo. Conhecido como o mestre das noites em claro, consegue surpreender ao introduzir novas pistas ao longo da história, revelando pequenos detalhes que mudam totalmente o rumo do enredo. Harlan Coben é reconhecido como um dos autores contemporâneos capaz de criar personagens e situações misteriosas. Prende a atenção do leitor desde a primeira página, sem decepcionar no final. A vida é um rio. E quando você muda o curso de um rio, se torna responsável pela direção que ele toma. O programa de hoje fica por aqui. Não perca a edição de amanhã. Tchau!